Acho que não nos surpreendeu de maneira nenhuma. Acho que a gente já esperava a equipe, a gente tinha uma certa dúvida se eles iam jogar com uma linha de 5 na parte defensiva. Eles acabaram optando realmente por uma linha de 4, mas mantiveram praticamente a ideia que a gente analisou, que a gente passou para os jogadores. Foi nada diferente daquilo que a gente imaginava. Claro que, como eu falei anteriormente, acho que a gente poderia fazer mais e melhor durante toda a partida, porque a gente ficou um pouco aquém, somente na produção ofensiva. Bruno, aqui é André Galvão, normalmente no banco. E já tem alguma previsão para a segunda rodada? Ele já vai poder assinar como técnico principal ou vocês ainda não têm essa informação? Só um esclarecimento antes da pergunta. Ele já cumpriu, né, a licença Pro da UEFA, mas parece que o certificado só vai vir em maio. Então, por conta disso, a Conmebol acabou não aceitando, mas no clube anterior que nós trabalhamos juntos, o Atlético Paranaense, acabou ocorrendo da mesma maneira. O Paulo Autuori funcionava como diretor técnico, como se chama, e ele na beira do campo, normalmente, como ele acabou acontecendo hoje. Entendi. E sobre o jogo, a gente conversou com os jogadores na saída do gramado, todos falaram até, sem combinar, né, em detalhes. O Garro, o próprio Ranieri, o Yuri Alberto usou o termo desatenção. Como é que a gente pode descrever esse detalhe? Faltou ali um pouquinho de concentração, estádio vazio também deixa um ambiente um pouco diferente para o jogo. Como é que você avalia, Bruno? Claro que esses jogadores estão habituados a disputar partidas em estádios cheios, pela grandeza do clube. Mas acabou que no lance específico do gol, a gente teve uma falha de posicionamento, acabou que a gente não pressionou a bola em duas oportunidades, e acabou que se a gente tivesse nos posicionado da maneira que a gente vem trabalhando, acabou que não ocorreria o gol. Quando acontece um gol assim, falhas, é natural e normal, mas a gente não está aqui para apontar dedo a ninguém. A gente vai trabalhar mais, a gente tem uma semana aí para trabalhar para fazer melhor no próximo jogo. Obrigado a todos, boa noite. O Júnior, historicamente, é o time que vai ficar nas cabeças ali com o Corinthians, a tendência pelo menos é essa. Já pontuou hoje fora de casa. Pensando na sequência, assim, qual que é a importância de construir resultado e agora, de repente, tirar um ponto do Argentino Júnior Aslana? Cara, eu acredito que a gente, se tratando da camisa que a gente veste, né, se tratando de Corinthians, a dimensão do clube, a gente tem que ir para vencer todos os jogos. Óbvio que a gente esperava um triunfo aqui hoje, sair com os 3 pontos, mas a gente tem que pensar na gente. Acho que, independente se a gente for enfrentar o Argentino Júnior ou qualquer outra equipe na próxima rodada, a gente tem que sair para vencer. Então, acho que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. É importante, óbvio, numa competição a gente começar pontuando. Queríamos os 3 pontos, mas acredito que a gente esteja preparado para poder vencer os próximos jogos e dar uma resposta imediata. Né? Bruno, boa noite. Eu queria saber de você se o Racing Clube acabou surpreendendo o Corinthians na partida de hoje e se você pudesse falar sobre as substituições que foram feitas aí no segundo tempo. Obrigado. Não nos surpreendeu, a gente sabe da força do Racing aqui dentro de casa, apesar de que não é no campo dele, mas aqui dentro do Uruguai. A ideia foi trazer o Ranieri para trás, colocar um jogador com uma capacidade de construção boa, do Fausto, correto? E a entrada do Romero, porque ele entrou muito bem no último jogo, então dá sequência por merecimento do que ele produziu anteriormente. Eu acho que nesse momento da partida a gente começou a construir mais e melhor, inclusive até logo depois disso acabou saindo o nosso gol, e por isso das substituições. Aí a partir do momento que eles começaram a pressionar no final da partida, a gente entendeu que seria importante colocar um jogador de mais estatura por conta de questões de cruzamento, questões de bola parada, por isso a entrada do Kaká e a saída do Bidon, e aí quase formatando uma linha de 5 ali, com 2 médios à frente, com 3 atacantes. Buenas noches, por aquí Anair González. Volante Ranieri. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ranieri. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão. Minha pergunta primeiro vai para o Bruno. Queria que você fizesse uma análise de tudo que aconteceu hoje. O Corinthians, na minha opinião, não fez uma grande partida, ainda assim conseguiu construir um gol. Depois não consegue manter a vantagem. Por que o Corinthians não manteve essa vantagem? E qual foi a ideia na entrada do Kaká? Porque um zagueiro entrando frio, de repente, ele pode ter contribuído ali com o gol do Racing, na minha análise pelo menos. Qual foi a ideia da entrada do Kaká e uma análise geral aí, por favor. Obrigado. Boa noite. Vamos lá, por partes. Primeiramente,
realmente acho que nosso primeiro tempo foi abaixo, aquém do esperado, a gente pode fazer mais e melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente e acabamos tomando um gol de empate. Na verdade é o seguinte, a gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada, onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o habitual na entrada do Romero, na entrada, não me lembro do outro jogador agora, foi o Fausto Vera, então acabou que a gente diminuiu a estatura da equipe. E por conta disso, por bem, a gente optou por colocar um zagueiro para aumentar a estatura da equipe, mas não mudou a estrutura. Então, eu entendo o teu questionamento, mas a gente pode fazer mais e melhor para as próximas partidas. Ranieri, boa noite. Queria saber de você, Ranieri, com relação a por que um desempenho tão abaixo do Corinthians, mesmo depois de tanto tempo de treinamentos, né, se você concorda, né, com essa opinião, e também sobre essa dinâmica de você atuar no meio de campo e ao longo do jogo também ser recuado para jogar de zagueiro, etc. E se isso é um trunfo aí do período de treinamento. Obrigado. Boa noite. Eu acho que, por mais que tenhamos passado um tempo treinando, eu acho que o ritmo de jogo, né, a partida é outro nível de competição. Então, acredito que por mais que a gente tenha passado esse tempo sem jogos oficiais, acredito que por ser uma primeira partida de uma competição difícil, seria até esperado a gente vir um pouco abaixo. Não tanto, lógico que a gente pode fazer muito mais e melhor, assim como o Bruno falou, mas acredito que isso seja normal, um tempo de adaptação para a equipe, um grupo novo que vem jogando junto há pouco tempo, então acho que isso seja normal. Quanto à minha entrada na linha, é um sistema que o Antônio usa há muito tempo e que eu me sinto confortável em jogar dessa maneira. Acredito que facilite um pouco mais para a gente ali na defesa, dê mais liberdade para os nossos zagueiros fazerem algumas coberturas. Então acho que para mim é tranquilo e não me incomoda nem um pouco, e acho que até facilita para a gente ali no nosso desempenho defensivo. Ranieri, aqui, a gente